Maravilhosa, coisa linda. Parabéns aí, equipe, parabéns. Ministério de Música dessa igreja, culto abençoado, né, meus irmãos? Coisa maravilhosa poder adorar o Senhor, poder estar aqui nessa casa, agradecer a Deus por estar voltando de férias hoje, depois de ter passado uns dias lá naquela cidade maravilhosa, né? Belfor Roxo, coisa maravilhosa. Você precisa conhecer Belfor Roxo. Bota isso no teu coração. Um dia, bota aí, ó. Quem sabe nesse ano ainda você consegue juntar um dinheirinho. Leva um dinheirinho bom, viu, gente? Porque lá as coisas são caras. Legal, tá de volta. Uma saudade de vocês, saudade da igreja, saudade de estar aqui em Brasília, saudade de estar nesse púlpito, saudade de estar na casa do Senhor. Que coisa maravilhosa. Está lá, a gente tira as férias, né? E sai período de férias, a falta dessa comunhão da nossa casa, da nossa igreja é muito grande. Eu acredito que hoje tem muita gente viajando aí, tem gente que está aí pelo esse Brasil afora, pode devido ao feriado, e está nos acompanhando pela internet, por conta dessa saudade que a gente sente desse lugar, né? Esse lugar da presença de Deus. Deus seja louvado. É bom estar aqui de volta com os irmãos, viu, meus irmãos? Foi maravilhosa as nossas férias lá naquela cidade do Rio de Janeiro. Terra boa, né, amor? Eita, maravilha. Gente, nós estamos aí no mês de vocação. As crianças já saíram, né? Já saíram. Nós estamos no mês da vocação, mês de junho, a Igreja Batista, a denominação Batista, separa esse mês para a gente pensar sobre a nossa vocação. O que nós estamos fazendo aqui? Será que a gente está aqui só para pagar boleto, gente? Não, está amarrado, gente, não é possível. Será que a gente está aqui só para quebrar e rachar a lenha? Não, mano. A gente está aqui para servir a Deus. Jesus não voltou ainda, porque tem muitas pessoas ainda que não conhecem a Deus ainda, e que precisam da igreja. A igreja, ela está aqui com essa importância. Uma primeira função da igreja aqui ainda é de louvar a Deus. Foi o que nós acabamos de fazer aqui. Nós estamos aqui fazendo um treino para o grande dias, o grande coral lá no céu, um dia que nós vamos cantar, que foi cantado aqui agora há pouco, sobre esse dia que João viu. Mas nós estamos aqui também para ensinar as pessoas, né? A teologia chama de edificação, falar sobre o Evangelho, ensinar a Bíblia. Então a igreja está aqui para isso, para ensinar também. Mas a igreja está aqui no seu terceiro ponto, que é para a evangelização. É para falar do amor de Jesus para outras pessoas que não conhecem a Deus. Então, o mês da vocação é para isso, para nos suscitar dentro de nós esse desejo cada vez mais de adorar a Deus, de sermos instrumentos de Deus para a edificação de pessoas e também sermos instrumentos de Deus para a salvação de outras vidas. É por isso que nós estamos aqui ainda. Porque se não fosse isso, nós já teríamos subido, Jesus já teria buscado a igreja. Mas tem pessoas que não conhecem a Deus, e por isso nós damos essa ênfase no mês de junho sobre a vocação. Você sabe qual é o seu chamado? Pensa aí. Tivemos aqui várias ministrações de diversos chamados, agora, por exemplo, por meio da música, da instrumentalidade desses homens que estiveram aqui à frente. Você sabe qual é o seu dom? O que Deus quer te usar para a salvação de outras vidas? Queria convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. Nós estamos falando sobre a fé durante o ano de 2025, e já falamos aqui a fé dos patriarcas, falamos de Abraão, Isaac, José, falamos de Jacó, entramos na parte lá da terra prometida com Josué, falamos alguma coisa em Juízes, e agora nós vamos partir de um bloco dos 3 ofícios que Jesus viveu aqui na terra, e que foram importantíssimos para o desenvolvimento da fé, do conhecimento de Deus na terra, que são os sacerdotes, os profetas e os reis. Através desses 3 ofícios, Deus se revelou ao homem, através dos sacerdotes, dos profetas e dos reis. E Jesus, quando veio à terra, serviu a nós por meio desses 3 ofícios. E hoje nós vamos dar um destaque aqui no primeiro ofício, o sacerdote. Então, você abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 8, que nós vamos falar do primeiro sacerdote aí, instituído já no reino
de Israel, quando ele sai da terra, quando ele sai lá da terra do Egito, estão partindo para a terra prometida. Deus, então, por meio de Moisés e Arão, institui o sacerdócio, aqui em Levítico capítulo 8. Assentados como os irmãos estão, acompanham a leitura de Levítico capítulo 8, versículos de 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele as vestes, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o 6º dos pães sem fermento, e reúna toda a congregação à porta da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, e a congregação se reuniu à porta da tenda do encontro. Então Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavasse com água. Vestiu Arão com túnica e cingiu com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepeles. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e cingiu com um cinto de obra esmeralda da estola sacerdotal, e o ajustou com esse cinto. Depois colocou-lhe no peitoral, pondo o peitoral de Urim e Tumim. Ele pôs a mitra na cabeça e na mitra na sua parte dianteira, e pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar e ungiu o altar, todos os seus utensílios, bem como a bacia e o suporte para consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto, atou-lhes os turbantes, como o Senhor lhe havia ordenado. Só até aí. Deus, nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos faça compreender, ó Pai, esse texto, ó Deus, que o Senhor orientou a Moisés, lá no início, ó Pai, para iniciar esse ofício, esse ministério tão poderoso, tão importante na história do teu povo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos faça compreender, e de posse, Pai, da compreensão, nós possamos trazer aplicações para a nossa vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem a história. O povo de Israel está saindo do Egito. Chega agora no deserto, que está ali no Monte Sinai. Isso por volta já quase um ano após saída do Egito. E agora aqui eles precisam institucionalizar o culto através do ofício deste homem, o sacerdote. O sacerdócio, algo que para a nossa realidade, e uma realidade de hoje, a realidade contemporânea, e especificamente no pensamento evangélico cristão, é algo um pouco estranho. A gente lê esse texto e fica assim, sem muito entender até mesmo a praticidade dele para a nossa vida hoje. Carneiros, bodes, sangues, e óleos e tantas outras características do texto. Mas o fato é que esse texto aqui, e muitos outros textos do Antigo Testamento, eles servem como um símbolo. O autor da carta aos Hebreus, ele vai falar como sombra daquilo que nos foi revelado em Cristo Jesus no Novo Testamento. Então, aqui, nesse texto, há muitas informações para nós como igreja, para que nós possamos exercer o nosso sacerdócio. Porque 1 Pedro 2,9, nós vamos ver isso um pouco mais à frente,
deu à igreja, aos servos de Deus, esse ministério, o ministério universal de todos os crentes. Todo. Você é crente? Você é um sacerdote. Você é crente? Você tem direito a acessar a presença de Deus. Estar na presença de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, que rasgou o véu e nos deu livre acesso à graça de Deus. Amém, irmãos? Então, você sabe disso. Nós compreendemos isso, e você que é evangélico há muito tempo, você sabe perfeitamente que todos nós temos acesso. Mas, infelizmente, igreja, parece que no nosso caminhar religioso, vamos dizer assim, às vezes a gente esquece dessa responsabilidade e atribuição que cada um de nós temos de acessar Deus, de estar na presença de Deus, de poder usufruir da presença de Deus. Quer ver um exemplo? Essa semana, fui fazer uma visita ao lado de uma jovem. Isso é muito recorrente. Eu só estou citando esse exemplo só como uma ilustração. Poderia citar milhares. E fui com uma jovem no hospital fazer uma visita a Célia, nossa querida irmã Célia, aqui no HFA. É o caminho do hospital, a jovem me perguntou, mas como você... eu não lembro exatamente as palavras, mas é tipo assim, você comanda aí, né? Você vai lá, você prega, você ora, você vai... E está mais ou menos isso no nosso consciente ou no nosso inconsciente coletivo religioso. Quando se tem a presença do pastor e da figura de um líder, é ele que vai orar. É ou não é? É ele que vai fazer o evangelismo. É ele que vai... E quando nós, e todos nós, deveríamos ir para uma visita dessa e não ter absolutamente nenhuma distinção em quem vai orar pelo enfermo, porque o abraço ao Pai é igualmente para mim e para você, amém, igreja? E aqui que é a beleza do cristianismo após a chegada de Jesus, e que por muitas vezes isso não é vivenciado pela igreja. Perdemos a beleza de exercer o nosso sacerdócio diante de uma simples visita, por exemplo. Igreja, queria meditar aqui com vocês nessa noite sobre a sua vocação, a nossa vocação, a nossa responsabilidade que nós devemos assumir, como Arão aqui assumiu, diante daquele povo. Arão assumiu a responsabilidade de mediar entre Deus e os homens. Nós estamos aqui na terra ainda para sermos esses sacerdotes. Você lá na sua faculdade, lá no seu condomínio, a sua casa ser o local de encontro de Deus, e você ser esse sacerdote. Essa responsabilidade parece que se esvaziou e estamos atribuindo como a igreja medieval ao clero. E a reforma protestante, ou parte da reforma protestante, ela foi direcionada para a igreja de uma forma, da sua liturgia, e não somente para a sua teologia. E dentro da liturgia da igreja medieval, onde somente o clero poderia chegar diante de Deus, e não somente a igreja medieval, parte da igreja moderna, nós estamos atribuindo a pastores, a padres, a homens ungidos de Deus, sem dúvida nenhuma, estamos atribuindo a eles a responsabilidade nossa. Isso está aí, gente. Mas a Igreja Batista, para você que nos visita aqui, que nos acompanha pela internet, ela tem alguns princípios, e um desses princípios é a liberdade de consciência, a absoluta liberdade de consciência. Você tem a liberdade de consciência. Isso, inclusive, é um direito constitucional. Nós aqui, por exemplo, não fazemos voto de cabresto. Nós não mandamos você votar em fulano ou ciclano, porque também dentro dos nossos princípios tem lá a separação igreja e Estado.
Mas um dos princípios que eu gostaria de citar aqui, que faz parte da Igreja Batista, é esse princípio da responsabilidade individual que nós temos diante de Deus. A sua devoção, a sua consagração, a sua oração, o seu louvor, a sua vida de santidade, não depende do pastor da igreja. Não depende do pastor, do padre em que você vai confessar os seus pecados e ele vai perdoar os seus pecados. Não depende. Você tem livre acesso para fazer o seu devocional diante de Deus, buscar na palavra de Deus o seu conhecimento, a sua intimidade e crescer diante dele. Amém, igreja? Eu queria ver aqui no texto, rapidamente, algumas coisas que o sacerdote daquele tempo nos orienta como uma forma de símbolo para o nosso tempo de hoje, de maneira que você consiga exercer o seu sacerdócio de responsabilidade diante de Deus, para você colocar em prática a sua vocação. Você ser um instrumento de Deus lá no seu lugar de trabalho. Você ser um Arão lá na rua, lá no quartel, lá no hospital. Você ser um Arão lá no condomínio que você mora. O texto nos mostra, de uma forma clara, nos versículos de 1 a 5 desse texto que nós lemos, a preparação para o sacerdócio. É o sacerdócio de todos os crentes. Pedro, quando escreve, 1 Pedro 2,9, vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele estava direcionando esta carta a crentes de Jesus Cristo. Pessoas que, de alguma forma, entenderam que Cristo, agora, por meio do Espírito Santo, habita nela. E que, uma vez de posse do Espírito de Deus, tem a autoridade para falar em nome dele. Aqui, esse texto vai nos mostrar algumas coisas que eu queria aqui rapidamente pensar, do versículos 1 ao 5, esse simbolismo, algo que vai nos preparar ainda mais como sacerdote para exercer o nosso sacerdócio, aonde pisar a planta dos nossos pés. Do versículo 1, nós vamos ver a primícia do texto, algo fundamental que deve marcar o meu e o seu sacerdócio. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés. Aqui está o fundamento. Inclusive, aqui está o nosso primeiro princípio batista, de que as Escrituras é a única regra de fé e prática para a gente. É a palavra de Deus que nos norteia. É a palavra de Deus que nos dá direcionamento. Disse o Senhor a Moisés. Aqui começa o nosso chamado. É ter essa compreensão e o ouvido espiritual. E interessante que mais lá na frente, nós não lemos o texto, Moisés vai ungir o ouvido de Arão e dos filhos de Arão com o sangue. E o óleo vai ser passado na orelha de Arão. É a nossa capacidade de ouvir Deus. Sacerdócio sem ouvir Deus não é possível. Não é possível. Nenhuma obra de Deus pode ser feita de forma plena se nós não estivermos com a disposição de ouvir Deus. E hoje nós ouvimos Deus por meio da palavra dele. Por isso a importância de ler a palavra de Deus, porque o sacerdote exercia o seu sacerdócio por meio dessa escuta apurada. O texto vai nos mostrar isso de uma forma muito clara. O Senhor disse. Sacerdote Arão, você que está aqui nessa noite nos acompanhando pela internet, você tem conseguido discernir a voz de Deus na sua vida? Como nós vamos exercer o sacerdócio sem saber o que Deus disse? Como nós vamos pregar a palavra de Deus e sermos um instrumento de Deus ainda, porque nós estamos aqui para isso, sem ouvir o que Deus disse? Sem estarmos reunidos na presença dEle, ouvindo e estudando a palavra dEle, o que vocês estão fazendo agora? Primeira coisa que eu queria destacar aqui é essa importância de ouvir Deus. Ouvir Deus no nosso devocional, enquanto nós estudamos as Sagradas Escrituras.
John MacArthur diz que o culto a Deus só é eficaz quando é oferecido segundo a sua vontade. Aqui está o princípio. O povo de Israel, eles estavam saindo do cativeiro, eles estavam sendo influenciados por uma cultura egípcia. Então Deus fala assim: olha, eu quero outra coisa agora a partir de vocês, a partir da minha voz, daquilo que eu vou direcionar a vocês. E Deus começa a falar o que Ele quer, a partir da voz de Deus. Primeira coisa, nossos dias, muitos querem fazer coisas em nome de Deus, sem primeiro sentar e ouvir a voz de Deus. O texto nos mostra isso de uma forma muito clara. E o texto prossegue, segundo essa orientação de que Deus disse por meio de Moisés a Arão. A palavra de Deus aparece àquele povo, e o texto vai mostrar, a partir do versículo 6 e 9, que eu vou ler, e diz assim: e fez com que Arão e os filhos dele se aproximassem, e mandou que se lavasse com água, vestiu Arão com túnica, e cingiu com um cinto, e pôs sobre ele a sobrepele. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e cingiu com um cinto de obra de esmeralda, que a estola sacerdotal, e o ajustou com esse cinto. Aqui o simbolismo que o autor bíblico, nós vamos ver isso, essa ilustração, esse simbolismo em toda a passagem bíblica restante, da necessidade da pureza do sacerdote. Começando com o primeiro rito de lavar-se. Ele lavou Arão e os seus filhos. Esse simbolismo tem tudo a ver com a pureza espiritual. Não dá para exercer um sacerdócio, primeiro, sem ouvir a voz de Deus, e segundo, sem buscar uma vida de santidade. Não dá. Não dá para ser sacerdote lá no nosso trabalho, no nosso condomínio, no lugar onde pisar a planta dos nossos pés, se nós não estivermos limpos, segundo a sua palavra. Não dá para exercermos o nosso sacerdócio com uma veste suja, porque foi isso que o texto nos mostra. E vestiu Arão com uma túnica. Moisés troca a sua roupagem, e permita-me fazer aqui uma breve aplicação para os nossos dias. É tão gratificante você sair de casa e vir cultuar a Deus, e você olhar ali no seu guarda-roupa, a sua roupinha ali mais arrumadinho, né? E você dá uma melhorada no cabelo, você passa um perfume, a aparência, né? É legal você não vai diante de uma autoridade de qualquer jeito, sujo. Esse é o simbolismo que o texto quer nos trazer, para a gente chegar diante de Deus como sacerdote, com um olhar limpo, com palavras bem pensadas antes de dizê-las. Uma vida de santidade e de pureza é um pré-requisito para nós exercermos o nosso sacerdócio. É tão triste, e às vezes pode parecer até desnecessário, mas alguns já falaram que é importante que o óbvio seja dito. Mas é tão triste a gente perceber, às vezes, diante de um meio religioso, e até, por que não dizer, evangélico, tantos pecados, e pecados tão grosseiros, como adultério, por exemplo, no nosso meio. A gente vai conversar, vai andar pelo esse Brasil afora, a gente conversa com pessoas que estão casadas, pessoas que estão dentro da igreja, exercendo papéis importantes, vivendo uma vida de adultério. Como nós vamos ser um sacerdote se nossas vestes estiverem sujas? O filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, quando ele volta para se encontrar com o pai, se arrepende, a primeira coisa que o pai faz é troca a roupa dele. Troca essas vestes, estão sujas. Não dá para estar aqui na minha presença de qualquer roupa. Segunda coisa, além de estar atento, a primeira, à voz do Senhor, a segunda é ter uma vida de santidade, igreja. Exercer o sacerdócio universal de todos os crentes, onde pisa a planta dos seus pés, ele deve ser precedido de uma vida de pureza. Amém, igreja? Terceira coisa que eu quero destacar nesse texto.
segundo símbolo que esse texto nos mostra, versículo 10 e 12, diz: então Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar e ungiu o altar a todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte, para consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu, consagrando. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o óleo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Esse é um dos maiores simbolismos que nós vamos ver no Antigo Testamento, que é ao derramar o óleo sobre o candidato, sobre aquele que estava se preparando para trabalhar, para ministrar, ali estava simbolizando a presença do próprio Deus sobre a vida dele, na pessoa do Espírito Santo. Podemos ver, dentro da nossa caminhada religiosa, alguns que dominam até e conhecem perfeitamente a Bíblia, ao ponto de dizer: assim diz o Senhor, porque eles estão pregando a palavra. Passou no primeiro, ouviu de alguma forma a palavra. Alguns até se vestem de forma diferenciada, põe uma roupa de crente, se afasta de determinados tipos de situações, dando a entender ali a pureza. Mas o texto marca, e o versículo 12 vai trazer aqui como o ápice dessa preparação para nós, diante da nossa responsabilidade de mediar tudo aquilo que é de Deus para os homens, na consagração por meio do óleo. Aleluia. Isso aqui é maravilhoso. É a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, sempre, em todo o tempo. Nós, como estudantes da palavra, você como servo de Deus, e cremos na doutrina, em que nos ensina que, a partir do momento em que nós um dia nos arrependemos do nosso pecado, confessamos Jesus com a nossa boca, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Cremos nisso. É o óleo que desce. Mas Paulo, ele nos fala que nós precisamos estar cheio do Espírito, cheio desse óleo. E é aí que você começa a fazer a distinção entre um sacerdote e o outro, entre um sacerdócio e outro. Uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida, quem sabe, não tão cheia do Espírito Santo. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Arão e seus filhos recebem esta unção através do óleo. E a partir desta unção, eles têm agora a autoridade para oficiar diante da congregação, oferecendo, sacrificando, levando aquelas pessoas ali, colocando-as diante de Deus, depois da consagração. O texto, eu queria te desafiar a você ler em casa, até o capítulo 9, 8 e 9, vai trazer toda essa dinâmica da consagração e o que acontece a partir daí. O capítulo 9 vai dizer que a presença de Deus se manifesta depois de 8 dias na vida de Arão e de seus filhos. Eu queria encerrar aqui pensando com vocês sobre essa manifestação da glória de Deus na nossa vida, a partir de uma vida em que ouve Deus, se separa do mundo através de uma veste santa e se consagra por meio da presença do Espírito Santo, nos enchendo todos os dias. Como isso acontece? Como nós podemos evidenciar isso? Na vida do sacerdócio, na história
da igreja, se assim eu posso dizer, de Israel, nós vemos os sacerdotes oferecendo sacrifícios. Sacrifícios esses que vão apontar para Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo e podemos entrar na presença de Deus. Por meio de Jesus Cristo, que morreu e entregou o seu precioso sangue na cruz por nós, nós podemos entrar na presença de Deus, nos santos dos santos, e apresentar os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos de turma, sacrifícios. E eu queria encerrar, em nome de Jesus, à luz do ofício desses homens, te orientar a você tomar esses posicionamentos. Ouça Deus, purifique-se cada vez mais, consagre-se dia a dia, através desses sacrifícios que a Bíblia nos mostra. Sacrifício de você mediar entre Deus e os homens. Sacrifício de você sair da sua casa e para uma Cracolândia. Esse é sacrifício que Deus espera de nós, sermos instrumentos de Deus para levar o Evangelho. Sacrifício. Sacrifício de você, quem sabe, levantar 1 hora mais cedo e orar pelo aquele seu parente. O sacrifício de interceder. O sacrifício de você levantar a sua voz e adorar a Deus mediante as lutas. Sacrifício de louvor. Queria te deixar aqui esses 3 sacrifícios que os sacerdotes faziam, para que você faça durante essa semana. Por que essa semana? Essa semana nós temos a semana recarga. 5 horas da manhã, aqui, nesse lugar. Sacrifício. Estou 5 horas da manhã, sacrifício. Adorar ao Senhor, buscar o Senhor. Nós distribuímos para você que entrou aí hoje, nós distribuímos um cartão. Isso aqui, ó. Muito provavelmente, eu não quero dar certeza absoluta, mas acho que quase todos nós aqui temos pelo menos 5 pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E que você pode sacrificar por elas o seu tempo. Será que a vida delas não vale a pena você ser um sacerdote e sacrificar por elas? Será? Estou te dando aqui um exemplo por causa da semana recarga aqui. E que seria uma ótima chance de você vivenciar o texto. Até porque no final desse texto, no capítulo 8, Deus fala para ele, falou assim, olha, permaneça 7 dias aí no templo, em oração, em louvor, para que após esse 7º dia, a glória de Deus se manifeste. Capítulo 9, isso vai acontecer, você lá em casa. Queria te desafiar a isso. Você separar uma semana de sacrifício, de intercessão, de oração, por alguém que está longe do Evangelho. Você pode fazer isso? Diga amém. Eu queria te convidar a pegar esse papelzinho que está aí na sua mão. O meu está aqui, ó. Tem 5 nomes aqui. E um desses nomes que eu oro está aqui hoje, nessa noite. Como é que Deus faz, né? A oração, a intercessão do sacerdote, que é você, funciona. Eu queria te desafiar a você assumir esse compromisso como sacerdócio. Os 3 principais ofícios, 3 principais tarefas do sacerdote.
é de ministrar na vida de pessoas a palavra, evangelizar, é de adorar a Deus, você ter uma semana de adoração. Mas talvez a mais importante é de você interceder diante de Deus e colocar essa pessoa que você vai escrever aí com fé, orar pela vida dela, para que você seja um instrumento de aproximar ela a Deus, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar e vamos louvar. Mas enquanto nós louvamos, enquanto nós oramos agora, nesse momento, eu queria fazer uma oração específica por esses que estão aqui. Nós já estamos encerrando. Já já você vai ter a oportunidade de pagar um pastel para a pessoa que está do seu lado aí, porque hoje está na promoção, viu, Alex? Quem sabe aí já sendo uma bênção na vida. Mas em nome de Jesus, eu queria fazer essa oração agora com você, com base nesse cartãozinho. Pensa aí em 5 nomes, que você vai ser sacerdote agora na vida dela. 5 nomes, em que você vai orar por ela essa semana. E quem sabe, em nome de Jesus, ao 8º dia, a glória de Deus vai se apresentar na vida dessa pessoa. E em nome de Jesus, para a glória dele, Deus vai se apresentar a ela, e quem sabe domingo que vem ela vai estar aqui contigo adorando. Mas você precisa pagar esse preço, do sacrifício do sacerdote. Então vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, te peço pelo poder que há no nome de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que o Senhor traga à nossa memória, ó Deus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão afastadas do Senhor, ó Deus, aquelas pessoas que estão longe do Senhor, que não podem chegar à Tua presença, ó Deus, porque não tem o Teu Santo Espírito nelas. Usa-nos, ó Deus, como sacerdote, ó Deus, na vida delas, ó Deus, em oração durante essa semana, intercedendo por elas, ó Deus, todos os dias, ó Pai. Quem sabe, ó Deus, aqueles mais ousados virão aqui 5 horas da manhã, ó Deus, a partir de amanhã, para orarmos de 5 às 6. Ouça o nosso clamor, ó Deus. Nós vamos clamar por vidas, ó Deus. Nós vamos adorar aqui, cada manhã, durante a tarde, a noite, por essas vidas, para que o Senhor, ó Deus, dê a elas a graça delas aparecerem diante de Ti, na Tua presença, e a glória do Senhor se revele à vida delas também, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico.